Muito bem, faremos a lição número 2, a parte de domingo, falando sobre Jesus e a nova aliança. O escritor Thomas Brooks, ele falou que a aliança da graça é o título de propriedade do crente no céu. Ou seja, Jesus nos dá a garantia de que ao aceitá-lo como nosso Salvador, nós nos tornamos participantes da aliança da graça que foi estipulada na cruz e através disso nos tornamos herdeiros através do Senhor Jesus Cristo. É um título de propriedade no céu. Por isso, vale a pena nos empenharmos nesta aliança que nos conduz para a salvação. Jesus Cristo disse que é preciso que o ser humano faça alguma coisa, porque Deus fez conosco uma aliança bilateral. Não é uma aliança unilateral. Uma aliança unilateral é quando Deus faz tudo. É o que pregam muitos pregadores sobre o universalismo. O universalismo é Deus é bondoso demais, ele vai salvar todo mundo. No final, Deus vai salvar todo mundo. Deus é um Deus universal. Isso é universalismo. Não precisa fazer nada. Só crê em Jesus e você estará salvo. Jesus disse diferente. Jesus disse que nós devemos nos empenhar pela salvação. Ele disse, porfiai por entrar no reino de Deus. No mundo tereis aflições, sereis odiados por causa do meu nome. Ou seja, há obstáculos a serem enfrentados. Jesus disse, olha, existem dois caminhos, um caminho estreito, difícil, e o caminho largo. Os que seguem pelo caminho largo seguem para a perdição. Por isso, é preciso que a parte de Deus, ao ser feita, receba em contrapartida a nossa participação. Ou seja, o ser humano precisa fazer alguma coisa. O que precisa fazer? Precisa crer em Jesus como Salvador. E crendo em Jesus, nós caímos naquilo que o apóstolo Paulo diz, aqueles que estão em Cristo, não há nenhuma condenação. São novas criaturas. E por serem novas criaturas, precisam agora andar nos parâmetros que Deus estabeleceu. Ou seja, não é uma terra sem lei. Deus disse, se vocês crerem em Jesus, vocês vão amá-lo. E ao amá-lo, guardarão os seus mandamentos. Ou seja, através da aliança da graça, Deus tira de nós o medo da perdição eterna. Uma criança que viajava de trem tinha muito medo quando o trem passava sobre um rio e ela ficava num cantinho assim tremendo, chorando. De repente, a menina que tinha medo começou a perceber uma coisa. Sobre todos os rios que o trem estava passando, havia uma ponte que permitia que o trem passasse de maneira plena, tranquila. Ela começou a olhar pela janela e quando via um rio lá na frente, ela ficava assim, com os olhos abertos e de repente ela ficava tranquila e olhava para os lados e o trem passava sobre a ponte, sobre o rio. A mãe chamou a menina e disse, filha, eu percebi que você não tem mais medo quando passa sobre os rios. Por quê? Disse, mamãe, é que eu descobri que alguém fez uma ponte sobre cada rio e o trem passa tranquilo sobre esse rio. Podemos dizer que o ser humano que aceita Jesus na cruz do Calvário, ele também se sentia assim, abandonado, se sentia com medo da perdição que o pecado produzia, mas de repente percebeu que em cada rio que havia sobre a vida do ser humano, Deus colocou uma ponte, foi a cruz do Calvário, que nos leva direto para Deus e, por conseguinte, para a salvação eterna. Essa ponte do Calvário é porque Jesus pagou a nossa dívida e assim nos deu esperança de continuarmos nossa jornada para o céu, porque a graça divina nos alcançou, nos justificou e fomos aceitos como filhos de Deus. Louvado seja Deus por essa graça gloriosa que nos aceita e nos dá a condição de termos acesso ao Pai e também à vida eterna. Essa é a aliança da graça, a aliança do Calvário. A pergunta número 1 tem o seguinte texto. O que a palavra de Deus nos mostra a respeito de como as pessoas podem ser salvas através de Jesus? Vamos a 4 textos. O primeiro deles, 1 João 5, verso 13. O apóstolo João escreveu o seguinte, essas coisas vos escrevi a vós, que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna através desse nome, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Mateus 10, verso 22, e odiados vocês serão todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. João 6, verso 29, portanto, disse-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou, para que vocês possam, assim, ser livres de todo pecado. Segundo Pedro 1, verso 10 e 11, portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação,
e eleição, porque fazendo isto nunca tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, para a pergunta, como os textos nos mostram que as pessoas podem ser salvas através de Jesus? A resposta é, a Bíblia nos mostra que para a pessoa ser salva, precisa crer no nome do Senhor Jesus Cristo como Salvador e permanecer firme, perseverante até o fim. Se a pessoa cair, Jesus Cristo o levantará. Se pecar, o apóstolo Pedro diz, nós temos um advogado perante Deus, a saber, Jesus Cristo, o justo. Essa crença no nome de Jesus e a perseverança em segui-lo tem o poder de nos motivar no caminho da salvação, tem o poder de nos levar no trabalho da missão de pregar o Evangelho e na busca por santificação através da pessoa do Espírito Santo em nossa vida. Nada temeremos, pois nossa confiança em Jesus será plena, como aconteceu com o apóstolo Paulo. Um grande exemplo a ser lembrado, pois ao enfrentar tudo por amor a Jesus, ele disse com perseverança, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. E ele confessou, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. 2 Timóteo 4, 6 e 7. E para não confundir ninguém, achando que ele se gloriava nas obras que ele havia feito pelo nome do Senhor Jesus, ele disse, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós. É dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, mas vem através de Jesus Cristo. Efésios 2, verso 8 e 9. Então Jesus Cristo é a grande ponte para a salvação. A aliança da salvação por meio de Cristo tornou isso possível. John McNeil, de 19 anos, era um jovem rebelde. Estava na plataforma de uma estação ferroviária, quando aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Anos mais tarde, esse grande pregador evangelista escocês, muito amado pelo seu povo, relembrou do dia em que ele aceitou Jesus naquela plataforma da estação. Ele disse, enquanto eu andava pela plataforma, olhei para os muros da estação, muros que estavam sujos de fuligem da fumaça das locomotivas, e pensei no meu coração, por que essas paredes estão tão brancas, tão brilhantes? Ele disse, não eram as paredes que estavam brancas, era a minha mente que estava iluminada pelo poder de Deus e pela presença do Espírito Santo. Ali, naquele dia, eu aceitei Jesus e ele iluminou a minha mente e me tornei, então, uma pessoa salva no Senhor Jesus Cristo. Desde então, John foi abençoado e tomou posse da promessa da aliança, sendo chamado por Deus para ser um grande evangelista. Deus deseja a nossa cooperação. A aliança do Calvário nos leva a crer em Jesus e não podemos ficar calados porque motiva a nossa vida e nos leva para o evangelismo. Deus abençoe a todos. Possamos crer nessa aliança que nos leva para a salvação. Deus querido, obrigado pela aliança do Calvário. Obrigado porque o teu poder nos salvou e nos direcionou para a salvação em Cristo. Possamos ser úteis na tua causa, em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Fique com Deus. Uma boa semana na presença do Senhor. Amém.